Esse pequeno vídeo é uma animação cristã em curta-metragem feita pela Project Bible. Criei um texto e uma narração para tornar o vídeo mais instrutivo no sentido da doutrina acerca do pecado. Então, o personagem diz: estou entediado. O que é isso? A atenção dele é chamada para alguma coisa. No primeiro momento ele não é nem sequer tentado, apenas curioso. Mas agora ele para. Veja bem, ele para. Aí onde ocorre a tentação. Então, como eu falei, eu criei um texto, uma narração para tornar o vídeo mais instrutivo no sentido evangelístico. Escolhi como texto Tiago, capítulo 1, do 13 ao 16, que mostra o processo de tentação, escravidão ao mal, ao pecado e a consequente perdição. Leamos o texto. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência ou a tentação, aquele desejo para o mal é concebido, como fosse um ovo que estava sendo chocado. Então, quando é como fosse um ovo de serpente venenosa. E quando sai o conteúdo do ovo, é uma cobra mortal. Então, Tiago diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, Tiago termina dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Então, não se engane pensando que o pecado é apenas algo gostoso. O livro de Tiago mostra que o pecado é algo extremamente danoso, prejudicial para o ser humano. O pecado, ele diz aí que ele tenta, que ele engoda, provocando desejos que geralmente são proibidos, ou podem ser até desejos bons usados da forma errada, e esses desejos vão crescendo até escravizar o pecador àquela tara, aquela mania, aquele desejo bestial, tendo como resultado fatal a dominação do mal, a dominação das trevas e a consequente morte precoce. E para os que não têm Cristo, a perda, a perdição eterna. E para aqueles que têm Cristo, o demérito ou a perda de recompensas no tribunal de Cristo. Isso para aqueles cristãos que não prestaram atenção ao que Tiago diz, que deram lugar a iniciar esse processo falado por Tiago, que é uma maneira de dar lugar ao demônio e ao pecado. Vejamos mais um pouquinho desse pequeno vídeo. Ele encontra de novo o objeto do seu desejo, como fosse aquele ovo falado por Tiago, que tem alguma coisa que ele deseja. Então ele começa a achar que é interessante, ele examina de vários ângulos. Então decide: vou experimentar essa coisa pela primeira vez. E o pecado parece gostoso, senão ninguém seria atraído por ele. Ele tem uma sensação gostosa, ele começa a flutuar no êxtase. É uma experiência que vai ficar marcando ele, um sentimento, uma paixão. É como se ficou como fosse um ovo que está sendo chocado nele. Então ele encontra novamente o objeto do seu desejo e diz: vou experimentar de novo. E no início, o pecado é sempre prazeroso. Depois ele muda de
de figura, de configuração. O cara vai delirando. Mas aí já começam a vir as consequências. Mas mesmo assim ele diz, eu preciso mais disso. E ele começa a procurar, começa a ficar uma obsessão nele, desejando ter aquilo. Não tem nada de errado nisso. Então começam as justificativas para ter aquele prazer. Então, nossos atos podem ser classificados em duas categorias. Eles podem ser classificados como santidade, ou eles podem ser classificados como pecado. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Pecado e santidade não se misturam, porque santidade, aquilo que Deus aprova, que está na lei santa de Deus, representa o bem. Quando Deus deu a lei, ele disse que a lei era boa, santa e justa. E o contrário da lei de Deus é a maldição. Ele disse, escolham a vida, escolham obedecer minha lei, você terá vida e bênção, coisas boas. Mas se você desobedecer, então você vai estar escolhendo a maldição e a morte. Então, na Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia não fantasia, não romantiza o pecado. A Bíblia tem ensinos claros sobre ela. O pecado na Bíblia não é romantizado. A Bíblia pinta em cores garrafais. Para o mundo, o pecado é pintado com cores coloridas, especialmente na pós-modernidade. É multicor, as cores do arco-íris. Inventam outros nomes e desculpas para o pecado. No caso já dos filósofos gregos, ele dizia que o pecado era apenas uma ignorância, a pessoa fazia coisa errada porque não sabia, mas aquilo não gerava culpa. Outros chamam o pecado de uma fraqueza, de um equívoco, de um deslize. Tem até quem diga que o pecado é uma queda para o alto. Porém, a Bíblia, em cores que retratam a realidade e a verdade sobre o pecado, ela diz que o pecado é um mal cósmico terrível, a causa de todos os males e problemas e fracassos na terra, de todas as lágrimas, de todo o sofrimento. O pecado é a quebra ou violação da lei santa, boa e justa de Deus. Por isso, o pecado é, antes de tudo, iniquidade. Iniquidade significa a quebra da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é maldade. O pecado é injustiça. Por isso que os ensinos claros da Bíblia sobre o pecado não deixam dúvidas sobre o que ele é. Então, primeiramente, como Tiago disse, Deus não é o autor do pecado. Vamos ver mais um pouquinho do vídeo e nós voltamos ao estudo. Então, o pecado, nas primeiras tentativas, é bom. Mas aí o cara pensa, está me afetando muito. Então ele tenta se livrar das consequências. Mas não vai dar certo. Então ele diz, vou provar só mais uma vez. E ainda aquele vício ainda lhe dá algum prazer com as consequências, mas ele diz que não consegue se controlar. Você pode ser escravo do pecado que leva à morte, ou então obedecer a Deus para a vida e justiça. Então, ele inebriado pelo, vamos dizer assim, o falso prazer, a coisa começa a escurecer. Ele percebe que se tornou escravo do pecado, se tornou viciado. Ele se tornou dominado pelo mal. E ele continua, mesmo sabendo como alguém que está dominado pelo carro. John Wayne, ele disse, mate o pecado ou o pecado lhe mate. Então ele sabe, isso está me matando. Está matando. Mas o mesmo ato que parecia inofensivo agora está me matando. Essa é a realidade do pecado. Tiago diz, quando é atraído e engodado, é isso que o pecado faz. Você nota que a vida está escurecendo, está se enrolando, é doloroso.
As doenças venéreas são terríveis, a traição causa consequências terríveis, a degeneração no corpo, na alma e no espírito são claros. Diz lá Tiago, depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Mas sobre o pecado, o Tiago diz que Deus não é o autor do pecado. Quem é o autor do pecado? Jó diz, longe de Deus o praticar ele a perversidade, o Todo-Poderoso cometer injustiça. Está lá em Jó 34:10. Isaías 6:3 diz que Deus é santo. Os serafins, os seres mais perfeitos, as criaturas mais perfeitas do universo, elas, sem cessar, elas adoram a Deus, dizendo que Ele é santo, 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 completamente separado do mal. Deuteronômio 32:4 é dito que não há nele nenhuma injustiça, nada de errado, nada de constrangedor. Tiago deixa bem claro, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal não tem nada que possa seduzir ou corromper a Deus. E diz que ele não tenta ninguém para o mal. Quem faz o mal, na realidade a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Por isso ele mandou seu filho como provisão salvadora para o homem. Aí você pergunta, quem é o autor do pecado? A Bíblia diz que o primeiro pecado ocorreu no meio angelical, que o diabo é o autor do pecado. Jesus fala do diabo dizendo ser ele homicida desde o princípio, lá em João 44. E o apóstolo João diz que o diabo peca desde o princípio. Ele foi o primeiro a transgredir, a negar o bem e fazer o contrário do que o bem recomenda. Foi o primeiro a violar a santidade. E esse grande pecado de Satanás, Paulo dá a entender que foi a soberba, quando adverte a Timóteo para não colocar pastores na igreja, neófitos ou imaturos. E ele diz por quê? Para não suceder que se ensoberbeça, fique orgulhoso, pretensioso e caia na condenação do diabo. Então, um dos maiores pecados é a soberba. Semelhante a ele é o egoísmo. Daí se conclui que o pecado do diabo foi a soberba e o desejo de sobrepujar a Deus e a todos os anjos. Isso foi a origem do pecado lá no jardim, aliás, lá no paraíso. Agora, no paraíso aqui na Terra, num mundo paradisíaco e maravilhoso, a origem do pecado ocorreu com a queda de Adão e Eva. O apóstolo Paulo registra isso, lá em Romanos 5, ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Está em Romanos 5, 12, 18 e 19. Outra realidade do pecado é que o pecado é universal. A Bíblia diz claramente, todos pecaram. O pecado é registrado desde a queda lá no paraíso angelical, e começado na terra com a queda do ser humano, todas as pessoas pecaram. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. E uma realidade, outro ensino da Bíblia sobre o pecado é que o pecado, antes de ser contra qualquer coisa ou pessoa, o pecado é sempre dirigido contra Deus. Alguém disse que o pecado é como uma tapa na cara de Deus, é uma cusparada na cara de Deus. Porque o pecado é, antes de tudo, a Bíblia diz que é iniquidade, é a quebra da lei santa de Deus. Em Romanos 1:32, o apóstolo Paulo diz que os homens que rejeitaram a Deus pelos ídolos, diz aqui, e passaram a adotar
comportamento pecaminoso, imoral, aberrante. Ele diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também a aprovam aos que as fazem. Então, em Tiago 2:9, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão de lei e a lei de Deus. Por isso, outra realidade sobre o pecado é que ele inclui dois elementos terríveis: a culpa, que o homem não pode se livrar com a sua própria força, por conta do segundo elemento, a corrupção. O ser humano ficou degenerado, inclinado a fazer coisas erradas, a desejar coisas proibidas. Então, culpa e corrupção é a dupla fatal que determina a perdição do homem que não se voltar para Cristo. A culpa faz com que alguém seja merecedor do castigo pela violação da lei moral de Deus. A culpa outra realidade é que a culpa do pecado humano só pode ser removida por meio de um substituto perfeito, que cumpra as exigências da lei de Deus e nos confira, no caso, esse substituto não só pague a nossa dívida com a justiça eterna, mas ele mesmo coloque na nossa conta crédito de justiça. Aí a Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo, declarados justos, porque ele se fez pecado por nós, ele recebeu o nosso pecado e a sua justiça perfeita ele colocou sobre nós. Tudo isso tem a ver com a morte vicária. A palavra vicária significa substitutiva de Cristo, que tomou o nosso lugar. E com seu sangue ele expia. Espiar é cobrir. A verdade do Evangelho pode ser basicamente resumida como a ação de Deus por pura graça, porque o homem não merece nem pode pagar a sua salvação. Então, o amor de Deus, ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por esse ato, quando João viu Jesus, ele lembra dos sacrifícios de cordeiros no Velho Testamento, que eram feitos para expiar, tirar a culpa do pecado, apontando para o que ele ia fazer. Então, quando ele vê Cristo, ele chama Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a culpa do pecado humano só pode ser tirada pelo sangue de Cristo. A culpa do pecado humano só tem uma solução: a cruz de Jesus Cristo. Através do seu sangue, a sua obra vicária na cruz, o pecador é salvo. Porque o segundo elemento que faz o homem ser perdido é a corrupção do pecado. É uma contaminação que está na própria... não faz parte da natureza humana, mas foi incorporada na natureza humana, chamada de velho homem, a carne. É uma contaminação inerente a cada pecador. É uma realidade terrível na vida de todo indivíduo, de modo que o homem não pode entrar no céu com essa natureza pecaminosa. Ela tem de ser tirada. E só vai ser tirada na vida daqueles que forem lavados pelo sangue de Cristo, e ela só vai ser tirada finalmente depois da morte. Todo aquele que é nascido de Adão, então, ele tem em si essa natureza culpada, manchada, corrompida pelo pecado. Os textos da Bíblia são muitos. O grande problema do homem, a fonte de todo o pecado está no coração do homem. É a fonte de todo o pecado. Cristo disse: todo mal, todo projeto ruim, desejo ruim está no coração do homem. Então, o coração
é a fonte de todo o mal. O profeta Jeremias escreve: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso que esse coração, que nem o ser humano consegue penetrar as suas trevas, que as trevas do coração humano, o mal do coração humano depois da queda é tão grande que se alguém olhasse, ele se mataria. Portanto, a consequência do pecado é a perdição eterna, é o inferno. Todavia, o pecado na vida do crente é desastroso também. O que é que acontece quando o crente quer ficar experimentando o pecado? Primeiro João diz que ele perde a comunhão com Deus. Ele dá oportunidade aos inimigos de Deus blasfemarem o nome de Deus. A Bíblia diz que ele perde os galardões. Ele pode morrer precocemente. A Bíblia fala de pecado para a morte. No texto da ceia do Senhor diz que alguns estavam fracos, doentes, alguns já tinham morrido por conta de comportamento inadequado. Por isso, como é que nós devemos encarar, o crente deve encarar o pecado? Primeiramente, deve fazer como Davi, reconhecer o pecado. Ele, enquanto ocultou o pecado, a vida dele entrou numa degenerescência total, no sentido de ele ficou cheio de problemas, de ansiedade, de medo, ele se sentia um caco, um pelicano no deserto, a febre tomava conta até dos seus ossos, ele se sentia um lixo, mas foi quando ele confessou o pecado, ele reconheceu o pecado, ele pede a Deus um coração puro, porque a única maneira de você ter um espírito inabalável é um coração puro. Só que o coração puro está associado a mais duas coisas faladas por Paulo na Epístola a Timóteo. O amor puro vem de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé inabalável. Por isso que é preciso confessar o pecado, abandonar o pecado. João diz em 1 João 2:1, para encerrar aqui nosso pequeno vídeo sobre o pecado, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então só tem um advogado para o pecado, Jesus Cristo justo. Devemos procurar viver em santidade. Devemos procurar buscar criar em nós pedir a Deus para criar em nós aquele coração puro, dar força para mantermos a nossa consciência boa, que a Bíblia diz que quem não mantém a sua consciência boa vem a naufragar na fé, e uma fé sem hipocrisia, porque os hipócritas são perdidos, são juros. Então que Deus nos abençoe. Lembre dessa mensagem. Se você ainda não é um crente em Jesus, se arrependa do seu pecado e se entregue a Ele. Vamos ver o restinho do vídeo. Depois do pecado, então, havendo a concupiscência, aquele desejo ruim dado à luz, praticado, o resultado são trevas crescentes. Dominado pelo mal, o viciado no pecado continua agarrado a ele, bebendo dele, desanimado, frustrado, deprimido. Os transtornos mentais não vêm à toa. Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependa-se é a palavra-chave. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto você tem tempo. Vá para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.